Na verdade, quando Deus criou o universo, Deus é um Deus... Primeiro, ele criou por um mistério que nós nunca vamos entender. Porque se ele em si mesmo se basta, por que ele resolveu criar? Eu sei que ele me amou. Amou você, amou Marcela, amou todo mundo que está ouvindo a gente antes que nós existíssemos. E ele já nos desejou. E quando ele criou os seres, ele criou seres livres. O que significa criar seres livres? Bom, eu tenho um celular aqui na mão. Ele já está programado para me obedecer. E mesmo assim ele trava às vezes. Mas mesmo ele travando às vezes, se eu quero mandar uma foto aqui para Laura pelo WhatsApp, eu pego e mando. Eu botei a foto aqui e pedi o Lênin. O celular não tem vontade. Ele vai e faz. Então o celular, ele serve para muitas coisas. Mas não dá para se relacionar com o celular. Porque ele não me ama. Mesmo me obedecendo. Ele me obedeceu. Eu coloquei a foto, passei pro Lênin, a foto apareceu aqui. Mas ele não me ama. Ele não Ele é tem um poder de objeto. escolha. Não vou fazer isso. Exatamente. Então Deus não quis criar celulares. Ele criou Rodrigo, ele criou Rogério, ele criou Marcela, ele criou Samuel, ele criou Laura, ele criou Lênin, ele criou todos nós aqui. Ele pulou seu nome, né, Paquito? Paquito? Só pra- É porque eu não sei se Paquito é o nome ou o apelido. Qual que é o nome, Palito, Paquito? é João. João. Ele falou Yohanan. Ele criou o João. E por quê? Quando ele criou o João, o Paquito, o Lênin, eu, vocês todos aqui, Deus, que é inatingível, ele assumiu um ponto vulnerável. É. Ele pode ser rejeitado. Sim, porque é uma escolha. Ele pode ser rejeitado. Olha, ele é inatingível, mas ele tem uma criptonita. Já que falando no Superman, ele tem uma criptonita. A minha decisão. E para que tudo funcionasse bem no universo, ele colocou as leis. E ele falou assim, filhos, as minhas leis estão aqui para dar liberdade a vocês. Enquanto vocês estiverem na minha lei, vai estar tudo certo. Só que o ser humano escolheu transgredir a lei de Deus. E quando o ser humano decidiu transgredir a lei de Deus, o ser humano trouxe para a realidade algo que só existia em potência, a morte. A morte existia como possibilidade, mas não como realidade. Qual a diferença? Bom, os meus netos existem em possibilidade, mas não em realidade. Meu neto agora não ameaça ninguém. Meu neto não dá trabalho para ninguém. Meu neto, nem meu filho existe, quanto mais meu neto. Tá certo? Então a morte era uma possibilidade, não uma realidade. Mas quando o ser humano decidiu transgredir a lei de Deus, ele decidiu viver sem Deus. E o que acontece? Vida só existe em Deus. Todos nós, Rogério, nós somos como peixes na água. E se a água de repente pudesse falar e sentir, a água diria para os peixes: fiquem em mim, peixinhos, porque fora de mim vocês vão morrer. Quando a água fala isso, a água não está sendo egoísta, nem chantagista, nem narcisista. Quando a água diz: fiquem em mim, senão vocês vão morrer, a água não está ameaçando. Ela está apenas sendo realista, porque peixe só vive Dentro da na água. Quando Deus diz: fiquem em mim, senão vocês vão morrer, Deus não está fazendo uma chantagem nem uma ameaça. Ele está apenas fazendo uma constatação. Mas quando Adão e Eva decidiram comer o fruto proibido e transgredir a lei de Deus, eles escolheram viver sem Deus. Escolheram a morte. E agora eles, desesperados, não queriam morrer. E Deus podia falar: tá bom, eu vou dar uma chance para vocês. Mas aí tem uma história, Marcela, que eu conto para ilustrar essa pergunta que você fez, que é um rei que no seu reino ele tinha muitas leis, e as leis regulavam a vida de todo mundo e tudo funcionava muito bem, todos eram felizes porque o reino era organizado. E dentre as várias leis que tinha leis de segurança. Se alguém roubar qualquer coisa, vai ter os 2 olhos arrancados. Ninguém roubava, ninguém queria a consequência da transgressão. As pessoas dormiam com a porta aberta, ninguém fabricava chaveiros, nem trancas, nem cadeados. Não existia transgressão. Mas um belo dia, os soldados trouxeram para o rei um jovem que foi apanhado roubando, e a lei dizia que ele tinha que ter os olhos arrancados. E quando chegaram, falaram: majestade, esse rapaz aqui foi apanhado roubando. Mas quando tiraram o capuz, revelaram: era o próprio filho do rei, era o príncipe. Isso colocava o rei num dilema. Se ele poupasse o filho dele,
e não cumprisse a lei, todo mundo ia dizer, tá vendo? Se fosse o filho da lavadeira, ia arrancar os olhos. Mas como é o filhinho do rei, pode fazer que não acontece nada. Esse rei não tem moral. Se por outro lado, ele mandasse arrancar os olhos do filho, todo mundo diria, esse rei não tem coração. Ele não teve misericórdia nem do filho dele, quanto mais de nós. Esse rei é sanguinolento. Então, como rei, ele não podia transgredir a lei. Ele era a lei. Mas ele também não podia recusar o pedido suplicante do filho por perdão. Ele falou assim, filho, como rei, eu não posso mudar a lei. Mas como pai, eu não posso deixar de atender a sua súplica. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Poupem o meu filho e arranquem os meus olhos pelo crime que ele cometeu. Caramba. Seja bem-vindo ao canal Cristianismo Sólido. Aqui você vai encontrar sermões com mensagens de esperança para a sua caminhada cristã. Se inscreva e deixe o seu like para não perder nenhum vídeo.